Que bom que você está aí, para que eu possa compartilhar mais um vídeo da série para que todos possam ouvir. E hoje eu quero falar com você sobre 8 segmentos menos alcançados pelo Evangelho. E eu quero começar com a seguinte frase: o Evangelho só é boa nova, boas notícias, se chegar a tempo. Nós precisamos entender a urgência e a necessidade de pregar o Evangelho. Depois que as pessoas morrerem, não tem mais sentido pregar para elas. É como um pensador disse: você prega para os mortos? Ele disse: sim, todos os dias. Isso é, ele prega para os vivos, mas aqueles que estão mortos espiritualmente. Não tem como você levar o evangelho, a boa notícia que Jesus ama ela depois que ela já morreu. Então nós precisamos pregar o evangelho hoje, porque o evangelho é mais urgente e necessário do que nunca. Um dia eu recebi o convite para pregar o evangelho para uma família. E eu não fui. Eu demorei a ir. Quando eu fui naquela casa, juntamente com alguns amigos, e eu bati naquela casa, o vizinho olhou para mim e disse assim: não tem mais ninguém morando aí não. E aquela senhora que morava aqui e que estava precisando de ajuda, a gente veio trazer uma cesta básica para ela, a gente veio pregar o evangelho para ela, nós somos evangélicos. Ele olhou para mim e disse assim: vocês vieram tarde demais, pois ela já morreu. Eu baixei a cabeça e me veio uma tristeza tão grande. Hoje eu entendo que o evangelho só é boa notícia se chegar a tempo. Se eu fosse quando eu recebi o convite, eu teria a oportunidade de pregar para aquela mulher. Mas eu fui depois. E depois foi tarde demais. Talvez você está assistindo esse vídeo e alguém precisa ouvir o evangelho e está perto de você. E você acha que tem muito tempo ainda para pregar para ele ou para ela. E eu te digo aqui hoje: cuidado. Amanhã pode ser tarde demais. Existe uma urgência enorme das pessoas que precisam ouvir o evangelho. Nessa pandemia, a gente percebeu que a vida é muito breve, é como um sopro. Quantas pessoas estavam em casa com seus familiares e de repente pegaram o Covid, foram para o hospital, não tiveram nem tempo de se despedir. E quando menos esperaram, chegou a notícia que aquela pessoa havia falecido. E elas não viram, não se despediram e nunca mais verão ela aqui na terra. Se for evangélico, tem a esperança de encontrar no céu. E se não for evangélico? Então nós precisamos entender que existe uma grande urgência das pessoas que necessitam ouvir o evangelho. E nós que somos crentes, precisamos ter uma paixão em fazer Jesus conhecido entre os povos da terra. Nós precisamos entender que existe uma urgência daqueles que não são evangélicos ainda, aqueles que não ouviram o evangelho. E em nós, Igreja do Senhor, precisa haver uma grande paixão para fazer Jesus conhecido e para levar as boas novas, isso é, a boa notícia de Deus, para essas pessoas que não ouviram ainda. Nosso posicionamento enquanto crente, enquanto igreja, deve ser daqueles que carregam a mensagem da salvação, como cartas vivas que levam a sério a nossa responsabilidade de anunciar o evangelho. Eu e você somos cartas vivas escritas pelo próprio Deus. Nesse momento eu quero falar para você sobre os 8 segmentos menos alcançados pelo evangelho. 1. Indígenas, com 117 etnias, sem conhecimento do evangelho. 2. Ribeirinhos. Há 37 comunidades ribeirinhas e 1.000 têm ausência de cristãos. 3. Ciganos, sobretudo a etnia Calon. São 700.000 ciganos Calon no Brasil. Apenas 1.000 se declaram crentes em Cristo. 4. Sertanejos. Há 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. 5. Quilombolas. Estima-se que há 2.000 quilombos ainda sem a presença cristã.
Sexto, imigrantes. Existem diversos países bem representados no Brasil, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Sétimo, surdos. Há 9 milhões de pessoas neste segmento em nosso país e menos de 1% se declara cristão. E 8, os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Segmento socioeconômico. Eu disse aqui 8 segmentos menos alcançados pelo Evangelho em nossa nação. Os índios, os ribeirinhos ali no Amazonas, os ciganos que estão espalhados por todo o Brasil, sertanejos, o sertão do Nordeste, o sertão brasileiro, tão carente, que precisa tanto do Evangelho, que precisa ser alcançado. Os quilombolas, os quilombos, os descendentes africanos que estão aqui no Brasil, espalhados pelo Brasil, e nós precisamos levar a palavra do Senhor até eles. Os imigrantes que vêm de toda parte do mundo, provavelmente aonde você está agora assistindo esse vídeo, tem imigrante aí. Tem pessoas que fugiram dos seus países, que vieram tentar a vida aqui no Brasil. E elas são portas para o Evangelho. Se você alcançar um imigrante, ele pode voltar para o país de origem dele e lá ser um missionário. Então, se você conhece um imigrante, alcance ele com o Evangelho, ame ele, ajude ele, para que o Evangelho possa brotar no coração dessa pessoa. Os surdos. Quantas igrejas você conhece que têm libras, linguagens de sinais? Sinceramente, são poucas igrejas que têm algum intérprete ali, pregando o Evangelho com linguagem de sinais. É por isso que é tão baixa a porcentagem. 1% dos surdos se declaram cristãos. Precisamos de pessoas que estudem Libras, que possam pregar para esse segmento, porque eles também precisam conhecer o Evangelho. Os mais ricos, como chegar, como alcançar os mais ricos e como alcançar os mais pobres. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não faz distinção de pessoa sobre classe social, sexo, raça, cor. O Evangelho é para todos. E nós precisamos evangelizar os mais ricos e também os mais pobres. Porque essas pessoas também precisam do Evangelho. Paulo, no livro de Romanos, diz assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Que esse texto possa ecoar no teu coração, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus para orar e para estar indo até alguns desses segmentos para pregar o Evangelho. Todos esses 8 que nós citamos aqui são carentes do Evangelho e precisam de você para que você seja a luz para esses povos, para essas etnias, para essas pessoas que carecem do Evangelho, conhecer a Jesus. E o verso 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O Evangelho só é boa nova, boas notícias, se chegar a tempo. Não faça como eu. Esse testemunho que eu contei para você é para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Eu já disse ao Senhor: Pai, me leva aonde tu quiseres, na hora que tu quiseres e para quem tu quiseres que eu fale. Não perca tempo. Não deixe para amanhã
aquilo que você pode fazer hoje. E para encerrar, Don Richardson, ele disse assim: Deus preparou todo mundo para o Evangelho, e o Evangelho para todo o mundo. Como eu já disse, o Evangelho não faz distinção de pessoa. O Evangelho deve ser pregado para todo o mundo. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, se você quer acrescentar mais alguns segmentos que eu não citei aqui, como segmentos menos alcançados pelo Evangelho, escreve aqui nos comentários para acrescentar essa lista. Não esqueça de compartilhar com os teus amigos nos grupos de WhatsApp. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.